Olá, meu nome é Joyce, eu tenho 11 anos e a minha pergunta é: quais são as reais causas da obesidade e como preveni-las? Bom, são várias as causas de obesidade. Pode começar desde o estilo de vida da própria família. Se, por exemplo, os pais são obesos, geralmente a criança tem uma tendência maior de ter obesidade. Se a criança está acostumada a comer fora de hora e muitos alimentos ricos em gordura, pobres em fibra, e não praticar atividade física, tudo isso contribui para a obesidade. Hoje em dia, por causa da violência, muitas vezes os pais não deixam as crianças brincarem fora de casa, exigem que eles não saiam para fora e com isso acabam ficando vendo televisão, muito tempo de sedentarismo e com isso também tem uma contribuição forte para maior ingestão de alimentos mais ricos em calorias e que podem estar levando sim à obesidade. Então, o que seria necessário para prevenir isso? Primeiro, ter a consciência da família, da necessidade de mudança de hábitos alimentares. E a criança, por si só, perceber que ela não deve consumir alimentos muito gordurosos, que isso daí vai contribuir para ela não ter um peso adequado, para ter mais doença. E é importante que ela tenha essa consciência desde os primeiros anos de vida escolar, que seja orientada para o que seria uma alimentação mais saudável, mais ricas em frutas, em verduras, menos rica nesses alimentos gordurosos e uma prática de atividade física regular que permita que ela gaste as calorias e que ela possa ter uma vida mais saudável e melhor. Oi, meu nome é Adel, tenho 11 anos. E a pergunta que eu quero fazer é: comer 5 pães por dia faz mal? Qual é o melhor tipo de pão? Caseiro, industrializado ou feito na padaria? Oi, Adel. A quantidade de alimentos que uma pessoa precisa comer ao longo do dia depende se ela é homem, se ela é mulher, se é criança, adolescente, uma pessoa idosa, um adulto. E principalmente do tipo de atividade física que a gente exerce durante o dia. Para um atleta que faz muita atividade, ou para uma pessoa que tem um trabalho muito esforçado, 5 pães não seria muita coisa, seria mais ou menos o recomendado. Mas para a maior parte das pessoas isso é uma quantidade grande, porque a gente passa boa parte do dia sentado, trabalhando, estudando, no computador, vendo televisão, jogando. Então o ideal é que você consuma porções menores. Principalmente porque você não vai consumir também só o pão, sem nada. Você vai adicionar fontes de gordura, que seria requeijão, manteiga, margarina, queijo, presunto. Tudo isso somado vai ficando uma quantidade cada vez maior de energia que você vai estar ingerindo. Só para você ter uma ideia, 5 pães, que seria essa quantidade, se você fosse comer em arroz, seria um prato desse tamanho. Você acha que você conseguiria comer tudo isso de arroz ao invés dos 5 pães? Porque o pãozinho é mais gostoso, né? Quanto ao que é melhor, se é um pão de padaria, um pão caseiro ou um pão industrializado, alguns deles são iguais. Por exemplo, o pão francês é a mesma coisa que o pão branco de forma, ou um pão que a gente faça em casa sem nenhum tipo de recheio. A partir do momento que você coloque recheios, seja no pão caseiro, seja no pão de padaria, que já, às vezes já vem com frios ou alguma coisa assim, tudo isso já é um pouco, você está acrescentando energia ao seu alimento. Nos pães industrializados existem, além desses pães comuns, os brancos, vários que já têm adição de fibra alimentar, que esses são os mais interessantes para ser consumidos, que têm fibra e os que têm adição de grãos. Oi, meu nome é Alana, tenho 12 anos. Qual é a quantidade correta de bolachas recheadas que podemos comer? Obrigada. Oi, Alana. O biscoito, principalmente recheado, tem uma quantidade muito grande de açúcar e de óleo. Você pode ver que na embalagem do biscoito, a recomendação da porção é de só 3 unidades justamente por esse motivo. Então ele é um alimento que você não pode consumir todos os dias. No máximo 1 ou 2 vezes por semana essa porção.
Mas se você pegar o pacote, abrir e consumir ele inteiro, você vai consumir 80 gramas de açúcar e 40 ml de óleo. Você pode ver que é uma quantidade muito grande para uma pessoa. Olá, meu nome é Evelyn, tenho 11 anos. Tomar água faz bem para a saúde. Quantos litros de água devemos tomar por dia? Oi, Evelyn. Sim, a água é muito importante para a nossa saúde. Ela é essencial para o nosso organismo, porque ela funciona, ela participa de diversos mecanismos, diversas funções no nosso organismo, como por exemplo o funcionamento do intestino, o transporte de vitaminas, minerais ao longo do nosso organismo. E principalmente importante para vocês que estão na fase de crescimento, né? É importante repor a quantidade de água que a gente perde ao longo do dia na forma de suor, saliva, urina. Então a quantidade que a gente considera adequada para a faixa etária de vocês é mais ou menos de 1,5 litro a 2 litros por dia, que é geralmente uns 3 a 4 garrafinhas dessa aqui por dia. É a quantidade que é o suficiente para a manutenção da saúde. Olá, meu nome é Evelyn, tenho 11 anos. Tomar água faz bem para a saúde. Quantos litros de água devemos tomar por dia? Olá, Evelyn. Tomar água faz bem para a saúde, sim, pois o nosso organismo é formado por mais da metade de água. Então, para que ele funcione corretamente, a gente precisa consumir uma quantidade adequada de água. Essa quantidade, ela varia de uma pessoa para outra, principalmente devido à quantidade de atividade física que a gente faz e da temperatura do dia. Então, em dias mais quentes, a gente precisa consumir mais água. De forma geral, a quantidade recomendada é de 2 litros, que corresponde a 6 a 8 copos de água por dia. É importante a gente lembrar que os sucos naturais ou de polpa, sem acrescentar açúcar, eles também contam nessa quantidade de água que a gente consome. Uma forma prática para a gente ver se estamos bebendo a quantidade correta de água é avaliar a cor do xixi. Então, se ele estiver muito escuro, significa que a gente está bebendo pouca água e é preciso aumentar a quantidade de água consumida.